Bom, irmãos, muito bom dia aos irmãos aí que estão chegando na nossa live de domingo pela manhã. Que Deus abençoe a vida de cada um com a graça, a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus. É sempre bom a gente poder, mesmo ainda não nos reunindo, né, pela manhã aos domingos, na nossa escola bíblica dominical, podermos ter esse tempo juntos de refletirmos sobre a palavra de Deus e adorarmos o Senhor, cada um em sua casa. Mas hoje à noite, já quero aí deixar o convite, estamos lá reunidos às 19 horas, tomando aí todos os cuidados, seguindo os protocolos, e você é o nosso convidado para estar com a gente hoje à noite, adorando ao Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de ter conosco na nossa live o pastor Cornélio, que é missionário na base da APMT, e ele vai falar um pouco sobre o trabalho que a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais realiza. Nós, como igreja, somos parceiros estamos apoiando, né, 5 missionários da nossa agência, e nós conseguimos aí o contato com ele se dispôs prontamente a estar conosco aí pela manhã, falando do trabalho que a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, com a sigla APMT, realiza como um braço da nossa denominação, enviando, apoiando, sustentando e dando aí todo esse suporte necessário aos missionários que estão em outros países. Então nós vamos ouvir um pouquinho sobre o que a agência faz. Se algum irmão, no momento que a gente estiver conversando com o pastor Cornélio, você quiser fazer alguma pergunta, é só você escrever aí, coloque a sua pergunta aí nos comentários, que a gente vai estar passando ao pastor Cornélio, e ele vai estar respondendo aí qualquer dúvida dos irmãos. E ele vai trazer uma palavra para nós também, uma reflexão na palavra de Deus. O pastor Cornélio também compõe, tem várias canções aí, ele vai poder também louvar a Deus e abençoar o nosso coração. Mas eu quero começar fazendo a leitura que está em Romanos, capítulo 10, esse texto que é muito conhecido, que fala sobre o nosso envolvimento, a nossa responsabilidade de levarmos o evangelho do Senhor Jesus àqueles que ainda não ouviram. E o apóstolo Paulo, ele falando sobre a fé em Cristo Jesus, que vem pela pregação da palavra, ele diz assim, no verso de número 14 e 15 de Romanos 10. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, né? É uma lógica aqui, o apóstolo Paulo diz que para alguém vir a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, precisa primeiro ter alguém pregue, que pregue o evangelho. E este alguém que prega o evangelho precisa ser enviado. Enviado aqui significa, primeiro, enviado pelo Senhor. O próprio Senhor é quem nos chama e coloca em nosso coração esse desejo ardente de obedecer ao ID de Jesus, de fazer discípulos de todas as nações e levar o evangelho àqueles que não o conhecem. Mas também a igreja está envolvida nesse processo. Quando olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, vemos que a igreja de Atos, ela enviava, como temos a informação, enviou o apóstolo Paulo, né, e Barnabé para a obra missionária. Então a igreja tem um papel fundamental na proclamação do evangelho
em levar o evangelho a outros povos e a outras nações. Mas aqui eu quero destacar o que Paulo fala no verso 15, quando ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esse texto, inclusive, é um texto que é extraído lá de Isaías, no capítulo 52, quando o profeta fala a respeito do final do cativeiro, aquele longo cativeiro, que o povo de Israel experimentou, o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico, e a quebra desse jugo de tantos anos de cativeiro era uma boa notícia, era uma boa nova de que havia chegado o fim do cativeiro e o povo experimentaria essa libertação, essa salvação do Senhor. Mas o profeta Isaías fala também numa perspectiva futura, de que um dia todos os povos ouviriam essa salvação em Cristo Jesus. Então, quando fala-nos sobre os pés formosos dos que anunciam coisas boas, essa formosura dos pés está exatamente em levar, em carregar esta boa nova que é o Evangelho, esta boa notícia que Deus nos amou e, apesar de sermos pecadores, indignos, merecendo a sua justiça, a sua ira pelos nossos pecados, a condenação eterna, ele nos enviou Jesus para nos libertar deste cativeiro, para nos reconciliar com ele. Jesus que nos salva da ira vindoura e Jesus que nos salva do poder do pecado, Então esta é a boa nova, a boa notícia que nós como igreja temos a oportunidade de levar às pessoas. A mais importante, a mais bela, a mais preciosa notícia, que é não apenas uma mensagem, mas é falar de uma pessoa e da sua obra, falarmos de Cristo Jesus. Então, hoje nós vamos conversar com o pastor Cornélio, que vai falar a respeito deste trabalho, deste trabalho nos despertando para nós, como igreja, perseverarmos nesta visão que temos tido como igreja de apoiar missões, de sustentar missionários e fazermos a obra que o Senhor nos chamou para fazer, aqui onde nós estamos, na nossa cidade, na nossa região, e também apoiando os missionários em outros lugares, em outros países. Eu quero orar, e nós vamos já chamar aqui o pastor para estar com a gente, batendo um papo primeiramente, e depois ele vai trazer para nós a palavra de Deus, vai também louvar o Senhor com canções. Eu quero orar com você, aí onde você está, na sua casa, pedindo que o Senhor nos abençoe, fale conosco, agradecendo a Ele esse dia que é do Senhor, Domingo, dia da ressurreição de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tua misericórdia que tem se renovado sobre nós. Te agradecemos pela tua bondade, tudo que recebemos das suas mãos, Senhor, o teu cuidado em cada detalhe da nossa vida. Louvado seja o teu nome. E nós queremos te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha renovar nossa vida neste dia do Senhor, dia que a tua igreja se reúne para te cultuar, para celebrar, Pai, a mais importante, a mais bela e preciosa notícia, que foi o Senhor ter nos dado teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, Senhor. Ter nos reconciliado contigo, ter nos livrado da condenação que nós merecíamos. Louvado seja o teu nome por tua graça, louvado seja o teu nome por teu amor, pela tua misericórdia. E nessa manhã, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso coração, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor venha tocar, Pai, a vida de cada um de nós e que nós possamos, como igreja, continuar perseverando e ampliar ainda mais essa visão que o Senhor nos mostra na sua palavra, de sermos igreja missionária, de sermos igreja que leva o evangelho e que testemunha de Cristo Jesus. Obrigado pela vida do pastor Cornélio, pela disposição dele de estar conosco nessa manhã. Abençoe, Pai, esse momento. Nós vamos conversar, a palavra que ele vai trazer ao nosso coração e que o nome de Jesus seja glorificado. Em teu nome nós oramos. Amém.
Pastor Cornélio, seja bem-vindo. Pastor. Seja bem-vindo aí à nossa live nessa manhã. Obrigado pela sua disposição de estar conosco, para falar conosco, para falar com os irmãos sobre o trabalho. Saudar essa igreja reunida, conectada de maneira que a gente nunca esperava que fosse, mas a igreja está unida, a igreja é de Cristo, ela está sempre em espírito, né? Que bom. Amém. Pastor, nós como igreja temos apoiado alguns missionários da PMT e antes de o senhor falar um pouquinho sobre a sua própria experiência, né? Nós estávamos conversando um pouco antes, o senhor falando da sua experiência lá no Paraguai, foi missionário no Paraguai 12 anos, depois trabalhou também nos Estados Unidos 5 anos, e que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho que a PMT tem feito, né? Explicar para os irmãos, às vezes alguns não sabem, até essa sigla, a PMT, o que é essa agência missionária, o que a PMT faz. Se alguém aí está ouvindo a gente, de repente, eu quero ser missionário, como que a pessoa faz, então? Certo. Então, falar para a gente, até quem sabe contando um pouco da sua experiência pessoal também. Ok. Irmãos, é um prazer estar aqui, eu me sinto honrado, agradeço ao pastor Tiago o contato e a abertura, e hoje eu trabalho na base da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Hoje, especificamente, eu estou no escritório da Missão Kaiowá, onde são feitas as reuniões do conselho diretor, onde senta o seu presidente. Eu estou aqui porque tem Wi-Fi. Eu também, no meu projeto, eu substituo missionários que estão ausentes do campo por algum tempo. Como eu estou na base e eu visito igrejas Brasil afora, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte, nós basicamente estamos em São Paulo no escritório, mas ao mesmo tempo eu cubro situações, ou a gente leva a caravana de jovens, caravana de médicos ou grupos de igrejas para um trabalho, não é só para passeio, não, para um trabalho no campo missionário. Então, este hoje é o meu trabalho e eu sou muito feliz de realizá-lo. Deus nos deu alguma experiência, como o pastor disse, no Paraguai nós pudemos ser abençoados por Deus e fundar escolas. E não pense você que eu sou um pedagogo, a minha esposa também não era, mas Deus colocou uma escola no nosso colo, então a gente teve que buscar. Eu digo isso, irmão, só para alentar você que às vezes diz, mas eu não sei nada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deus não está perguntando se você tem, Deus está perguntando se você quer fazer algo. Esse é o nosso Deus, que vai usar um Moisés gago, vai usar um Jeremias que se sentia incapaz, vai usar um Cornélio que fugiu. Dos bate-papos que eu tive com o pastor Tiago aqui, quando estávamos testando os aparelhos, é que ele foi pastor em Cuiabá, numa igreja, né? E eu estive pregando nessa igreja, e Cuiabá foi o lugar onde eu estive quando eu estava fugindo de ser pastor. Eu não pensava que eu seria um missionário, não pensava muito nisso, mas Deus vai e traz, Cornélio, eu te chamei, eu te escolhi. Então, me sinto honrado de representar a missão hoje. Aqui na Missão Kaiowá nós somos várias etnias, nós já temos aqui um hospital base que atende aos indígenas, muitos deles com problemas de acidentes no campo, muitos deles vêm, índios não cristãos, com brigas, eles vêm aqui com facadas, tomando facadas e coisas assim, coisas normais do mundo, né? Então, mas nós temos esse hospital que abriga e prega para os indígenas. Casos mais graves, eles são atendidos aqui, a gente manda para Dourados. Nós estamos no arredor de Dourados, só para os irmãos saberem onde eu estou hoje, né? Então, aqui tem trabalho de capelania. Nós temos o instituto aqui, o Instituto Felipe Landes, que é um instituto bancado pelas igrejas do Rio de Janeiro, que formam indígenas crentes que depois vão para os seus campos. Por exemplo, quando eu vou pregar lá, por mais que eu aprenda a língua, eu não sou daquela cultura. Então, eu posso pregar e eles gostarem, mas o indígena, ele sabe a cultura dele, né? Eu falo isso porque eu sou casado com uma paraguaia, tenho um filho paraguaio, e quando eles falam em Guarani, eles falam lá do fundo da alma. Então,
Meu menino está ajudando aqui esses dias no hospital, e os índios estão impressionados com um branquelo, igual o meu filho, falando guarani fluente, entendendo a cultura, aquela linguagem da alma. Eu falo isso só para os irmãos verem como devemos orar para que Deus esteja levantando esses obreiros nacionais, naturais, né, indígenas, para que eles possam se formar aqui no Instituto. Então, já temos o Instituto, vários pastores de Dourados vêm dar aulas, eu devo dar aula de violão para ajudá-los assim no direcionamento de um culto, né? E como a PMT, irmãos, nós estamos presentes em vários países. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que é a PMT? A PMT é só fora do Brasil? Não. Antigamente, nós tínhamos uma sigla que era JME, Junta de Missões Estrangeiras. Era só com respeito a países estrangeiros, né? Mas agora, depois disso, nós vimos que tinham os ciganos, que é uma cultura totalmente diferente dentro do Brasil. Nós tínhamos os indígenas, que podem falar o português, mas eles não é cultura brasileira. Então, assim, tem os quilombolas, que são aqueles escravos que fugiram há 50, 100 anos atrás, né? Fugiram de seus escravos, de seus senhores, e se embrenharam nas matas, e têm os seus costumes, têm a sua própria linguagem. Então, a IPB criou uma agência mais ampla para atender o estrangeiro, né, o país estrangeiro, e também as línguas estrangeiras dentro do Brasil. Então, hoje, por exemplo, nós temos comunidades chinesas, nós podemos ter um missionário dentro do Brasil que trabalha com chineses. Nós temos lá em São Paulo, na Liberdade, um casal de missionários. Nós temos pastores que trabalham, missionários da PMT, que trabalham com hispanos no bairro lá da Penha, em São Paulo. Tem milhares de bolivianos, peruanos, equatorianos, etc. Pessoas que vêm de outros países, mas que não se reúnem nas nossas igrejas presbiterianas de língua portuguesa. Então, é uma oportunidade de pregar. Então, a gente pode pregar mesmo sem sair, mas tem que entender a cultura desse povo. Aí é que entra a PMT. A PMT está na América Latina, América Central, América do Sul, nós estamos na África, com vários projetos. Você sabia que parte dos dízimos que você, fiel, entrega para a sua igreja, e se a sua igreja é fiel e manda para o Supremo Concílio, mais da metade vai para a evangelização? Nós temos hoje as autarquias, a PMT, JMN, Junta de Missões Nacionais, o PMC, Projeto Missionário Cooperativo, e a APECOM. São 4 áreas de evangelismo, né? As mídias aí, a APECOM, mas 54% dos dízimos que entram no Supremo Concílio vão para essa área de evangelismo. Vou dar um exemplo. Se o dízimo dessa igreja ao Supremo Concílio foi R$1.000, 540 é gasto com a obra de evangelização no Brasil e no mundo. Eu sou abençoado com um pouquinho, porque tem que rachar tudo que entra em 4 autarquias, né? Então, tudo que entra vai um pouquinho para a PMT. Esse um pouquinho que vai para a PMT vem e me ajuda no meu aluguel, ou no meu INSS, ou em alguma coisinha. E aí é por isso que nós, missionários da PMT, precisamos de ir nas igrejas para juntar, compor para o nosso projeto, lá na Índia, lá no Paquistão, lá na Tailândia, lá na China, como vocês aí sustentam o pastor Marcos Vinícius, e outros, né, missionários. Mas então, essa é a nossa igreja, e você, aí da base de Carambeí, faz parte dessa missão. O missionário não sou só eu, que estou aqui numa tribo indígena hoje. Não, o missionário somos todos nós. De alguma maneira você está investindo na minha vida ou na vida do missionário, e eu estou investindo a minha vida, o missionário está investindo a vida dele lá naquela cultura diferente, né? Então, basicamente é isso, pastor. Vamos conversar. Ok. Pastor, se alguém sente o chamado missionário, eu gostaria de ter uma experiência missionária, existe essa possibilidade, mesmo que a pessoa ainda não vá ao campo, ela pode visitar algum campo, ela pode ter alguma viagem missionária, e se a pessoa de fato fala assim, não, Deus me chamou para isso, eu quero pregar o evangelho fora do país, eu quero levar o evangelho a outros povos, a outras nações,
Existe uma formação? A pessoa tem que ter um curso? Como é que é isso? Bom, primeiro, respondendo uma pergunta de cada vez. É um prazer, irmãos, pensar que você pode ser missionário por 2 meses, por 6 meses ou por 1 mês. De repente, você quer dar as suas férias para Jesus. Eu já fiz isso quando eu não era pastor, né? Eu juntava dinheiro o ano inteiro, na época o patrão me dava as férias, eu viajava pelos países da América do Sul. Não era IPB na época, né? Nós visitávamos muitos lugares, ajudando outras denominações, mas eu já fiz isso. Hoje nós temos vários campos, aqui perto no Brasil ou na África. De repente, a pessoa que está me ouvindo é uma pedagoga e pode ir no Paraguai, dar alguma ajuda, um estímulo. Nós fundamos escolas no Paraguai e hoje eu vejo que as pessoas que estão lá estão precisando de um estímulo. Não é tanto capacitação de como fazer, eles sabem como fazer, mas precisa daquele ânimo e você pode chegar lá e dar essa injeção. Às vezes é um irmão ou um grupo de irmãos pedreiros que podem vir aqui na Missão Kaiowá e construir uma clínica. Enfim, nós temos no nosso estatuto, o missionário colaborador. Você vem para colaborar, com todos os riscos por sua conta, como o risco é por minha conta, né? A IPB não se faz responsável. Se eu morrer no campo, né? Eu morri, paciência. É o preço do ministério. Então, porque muita gente fala, então a IPB vai me indenizar. Gente, não existe isso. Aqui é obra missionária, é entregar o nosso talento, a nossa vida. Então eu já falo isso porque a garantia que nós damos é de um trabalho e às vezes um lugar para dormir, né? Então, às vezes a comida, mas nós pedimos igrejas que mantenham esses irmãos que queiram vir para o campo de alguma maneira nos abençoar. Agora, se a pessoa vem para um campo desse, uma médica, uma enfermeira, trabalha aqui 1 mês, e ele vê a dificuldade, a necessidade, e ele quer vir, então aí começa um processo. Por exemplo, se ele quiser entrar só na Missão Kaiowá, a Missão Kaiowá ela está debaixo do guarda-chuva da IPB e da IPI, mas ela é uma missão independente, ela pode contratar um médico, um enfermeiro, um dentista, né? Ela pode, olha, você quer vir, você ama o Senhor Jesus, você tem um compromisso, o seu pastor assina por você a sua carta de apresentação, então você pode vir. Mas se for para APMT, você quer ser um missionário médico, missionário, enfim, da APMT, depois que você teve esse tempo, então tem todo um processo. Eu posso passar para vocês depois a revista da PMT, e na revista nós temos lá o que um candidato, o que uma pessoa que quer se tornar missionário precisa fazer. Mas essas exigências, irmãos, não é da APMT, é uma exigência da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não podemos mandar para o campo uma pessoa neófita, uma pessoa recém-plantada na fé. Nós não podemos mandar para o campo uma pessoa que não teve um seminário, se for mulher, um IBEL, um Instituto Bíblico Presbiteriano, onde a fé reformada foi pregada, porque senão nós estamos criando uma abertura muito perigosa, né? Então, nós temos algumas regras, mas é a IPB que nos exige isso. Então, a PMT, obedecendo, tem o seu CFM, que é o curso de formação missiológica. O meu filho, ele vai fazer seminário ano que vem, se Deus quiser. Mas ele já está fazendo o CFM, ele já está cursando matérias, a gente mora em São Paulo, mas as pessoas vão para São Paulo durante 1 semana no mês, a cada 45 dias a PMT oferece um curso. Então você se vira aí para onde você vai ficar, consegue a casa de um parente. Nós mesmos, para ajudar a gente no aluguel, a gente aluga um quartinho que a gente tem lá, porque a gente vive de ofertas, de missões, e o nosso aluguel é um pouco pesado. Então, por exemplo, sempre tem 2 aluninhos do CFM lá que pagam um precinho baratinho e nos ajudam no aluguel e estão ali perto da Igreja Unida, onde é dado o curso. Eu digo isso para vocês só para vocês verem que tem pessoas se esforçando, saindo do Espírito Santo, saindo de muitos lugares, para ir para São Paulo fazer 1 semana, de segunda
a sexta, o curso. Daqui 45 dias, outro módulo é oferecido. Então, a pessoa busca de novo. Então, a gente sabe das dificuldades. Você pode perguntar, mas tem online? Infelizmente, não tem. Houveram alguns online agora, porque eles já tinham começado, né? Então, por causa da pandemia. Mas o que a gente quer, como APMT, é conhecer você. Você precisa de mostrar como você é em grupo, fazendo um trabalho de grupo, para essas tensões de equipe. A missão está conhecendo você. Então, é um instituto bíblico, né? Não interno, mas externo, onde você aprende tudo sobre missões, línguas, idiomas, enfim, base bíblica de missões, fenomenologia, o que acontece, esses fenômenos de outras, de animistas, né? desses povos envolvidos com tantos outros deuses e espíritos. Então a gente estuda tudo isso. Nós não podemos mandar para o campo uma pessoa que não tenha esse perfil. Agora, no meu caso, por exemplo, vamos supor que a igreja de Carambeí quer passar 15 dias no Paraguai. Pastor Cornélio, você nos ajuda? Então, aí eu vou orientar e vou junto com os irmãos, vou programar para o ano que vem, no final do ano, ou para o 2022. A gente vai programar uma viagem onde nós vamos ajudar a construir alguma coisa, fazer evangelismo, nós vamos aprender as músicas, nós vamos aprender o idioma para a gente compartilhar aí enfim, abençoar de alguma maneira, entendeu? Vamos conhecer a necessidade do campo, do missionário, e aí a gente vai se preparar nesses 1 ano e meio, 2 anos ou 1 ano, para a gente ir. Eu estou dando um exemplo assim, a grosso modo, viu, pastor? Eu posso cantar uma música para animar essa falação? Pastor, aqui? Então, eu já vou deixar o senhor à vontade, então, para o senhor louvar o Senhor conosco e trazer a palavra que Deus colocou no seu coração. O senhor fica à vontade. Amém. Obrigado, queridos. Tá bom? Amém. Queridos, eu costumo cantar músicas missionárias. Nós quase não temos músicas missionárias no Cancioneiro Nacional. E Deus me deu a bênção de compor. Eu falei, se depender de mim, eu quero fazer músicas para missões. Assim a igreja canta, as crianças aprendem, a igreja tem para cantar na hora da oferta missionária. Enfim, são músicas que o pastor Cornélio compôs para a gente cantar junto com outras, como De Todas as Tribos, que é uma música, um clássico dos nossos corinhos, não é isso? Mas então eu quero louvar a Deus, depois nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei tua vida da escravidão. Coloquei os teus pés na rocha e pus nos teus lábios uma nova canção. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te resgatei para proclamar o meu nome em toda a terra e a minha igreja edificar. Eu sou o Senhor teu Deus, eu tirei tua vida da escravidão. Coloquei os teus pés na rocha e pus nos teus lábios uma nova canção. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te resgatei para proclamar o meu nome em toda a terra e a minha igreja edificar. Como invocarão aquele em quem não crerão? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se a igreja não enviar? Eu sou o Senhor teu Deus, tirei tua vida da escravidão. Coloquei os teus pés na rocha e pus nos teus lábios uma nova canção. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te resgatei para proclamar o meu nome em toda a terra, a minha igreja edificar. Como invocarão aquele em quem não crerão? Como
naquele de quem nada ouviram, como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se a igreja não enviar? Se você não vai, você tem que enviar alguém no seu lugar. Se você não vai, você pode enviar alguém para falar. Senhor, eu não posso ir, mas posso investir na vida daqueles que tu queres enviar. Ó Pai, eis aqui minha oferta em teu altar. Eu não posso ir, mas posso sustentar. Minha oferta eu entrego. Minha oferta é oferta de amor. Minha oferta eu dedico para glorificar teu nome, Senhor. Se você não vai, você tem que enviar alguém no seu lugar. Se você não vai, você tem que enviar alguém para pregar. Eis-me aqui, Senhor, para trabalhar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, para trabalhar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Levantai vossos olhos e vede a seara. Os campos brancos estão prontos para ceifar. O Mestre nos enviou a todos sem distinção a pregar seu amor, sua paz, seu perdão. Eis-me aqui, Senhor, para trabalhar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Meus irmãos, que bênção é conhecê-los, ainda que eu não estou vendo nenhum de vocês, mas quem sabe um dia Deus vai me dar essa alegria, né? Já estive aí em Ponta Grossa, já estive em Maringá, já em Guarapuá, uma vez por outra estou pregando lá, mas Carambeí especificamente só passei porque estive num congresso em Ponta Grossa há muito tempo e dormimos numa casa de alguém em Carambeí, mas foi só à noite e não conheço maiormente. Mas eu estou muito feliz de poder trazer a palavra de Deus aqui para os irmãos. E eu quero dizer que eu sou casado há 31 anos, vamos fazer agora dia 24 de dezembro, 31 anos de casado. Casei com uma paraguaia, uma mulher de Deus, uma obreira tremenda que Deus colocou no meu caminho. Temos 2 filhos, o Paulo André, que está se preparando para o seminário no ano que vem. Ele já tem uma faculdade, já morou fora do Brasil muitos anos, e ele é um missionário. Agora resolveu a formação dele para pregar o Evangelho. E o Samuel é o mais novo, já é formado em educação física e está fazendo fisioterapia. Ele é paraguaio
eu digo que ele é mais paraguaio do que a mandioca, né? E ele mora lá em Assunção fazendo o curso dele. Ele resolveu morar. Quando eu fui para os Estados Unidos, ele falou: pai, deixa eu morar no meu país, eu amo o Paraguai e eu quero ser bênção lá. Então ele faz fisioterapia, e aqui na Missão Kaiowá, como lá no Paraguai está tudo online também, o curso dele, ele veio para o Brasil e eu estou com ele aqui no Hospital da Missão, onde ele faz fisioterapia nos pacientes que precisam. Tem sido uma bênção, tanto para o hospital como para a nossa vida como família. Uma bênção ver o nosso filho sendo usado na área médica também, né? Então, estou muito feliz de conhecê-los. Queridos, abra sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Eu quero trazer uma palavra missionária para os irmãos, então eu vou fazer uma reflexão sobre essa luta que Davi teve com o gigante. Espero que Deus fale ao seu coração. O texto é muito grande, nós vamos estudar o texto todo, mas nós vamos ler apenas alguns versículos por uma questão de tempo, e aí depois a gente vai usando os versículos que se fizerem necessário, ok? 1 Samuel, capítulo 17. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque hoje é dia de estudo bíblico, né? A gente estudar a Bíblia, saber o que Deus vai falar ao seu e ao meu coração. 1 Samuel 17, eu vou ler primeiramente o versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele aqui é o gigante, tá? Por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Agora o versículo 45 até o 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Como eu disse, mantenha o texto aberto, porque eu quero pensar com você hoje, de uma maneira muito objetiva, o seguinte. No versículo, nós vamos falar sobre missões. E no versículo 32, você vê alguém se dispondo a lutar, a fazer algo. Missões é isso. É a disposição do crente em lutar pelo seu Senhor. O Senhor que morreu por mim. Um Deus que só tinha um filho e fez dele um missionário e veio com o propósito de morrer no meu lugar, no seu lugar. Então, hoje, Deus quer uma reação, uma resposta. A ação foi de Deus. A reação é nossa. Qual é a reação? A nossa reação tem sido a mesma de Davi. Bom, e lá no versículos 45 a 47, você pode ver aí, olha. Davi disse ao filisteu: olha, eu não tenho medo de você. Eu não estou dizendo que você tem que falar isso com o inimigo, tem que falar isso com o seu vizinho. Mas Davi, ele, naquele momento específico, ele fala com o gigante: você está vindo comigo por lutar contra mim com armas humanas, mas o meu Deus. Aí ele começa a definir bem em quem ele cria. Isso é missões. É se dispor para falar em o nome daquele que nós cremos. Você vem com espada, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O missionário, ele só tem coragem de sair a pregar porque ele vai em nome do Senhor dos exércitos. Meus irmãos, é muito complicado. Estava contando para o pastor a minha primeira viagem como missionário, viajando por países da América do Sul.
quando o Sendero Luminoso, 1985, 86, estava no seu auge. Gente, quantas situações nós enfrentamos. Mas nós estávamos ali, voltamos são e salvos, tomamos muitos sustos, tomamos algumas borrachadas, tivemos que correr da polícia, porque aglomeravam pessoas e não podiam fazer aglomeração. Às vezes éramos perseguidos por situações do Sendero Luminoso na selva peruana, mas Deus nos protegeu. Mas nós estávamos ali com um nome, não estávamos ali com a Igreja Presbiteriana só. A Igreja Presbiteriana nos respaldava como instituição que Deus nos colocou, mas nós estávamos em o nome do Senhor. E Davi nos ensina isso, Davi nos mostra isso muito claramente. E ele fala assim, olha, a confiança dele, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E o versículo 47, não, o final do 46 diz, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meus irmãos, Jesus nos comissionou para pregar em toda a terra. Toda a terra precisa de saber que o Deus de Israel é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E o versículo 47, e esta multidão toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com lança, mas que do Senhor é a guerra. Versículo 47 diz assim, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, como essa espada grande que você tem aí, seu Golias, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Meus irmãos, eu queria pensar com você, nós estamos vivendo uma época de pandemia, uma época de crise, mas como a gente faz missões nessa crise? Meus irmãos, eu queria dizer para vocês que grandes coisas têm acontecido nessa época de crise, ainda que nós estamos impedidos, agora já estamos voltando, mas ainda que estamos impedidos de reunir nos nossos templos, quantas situações novas aconteceram. Por exemplo, agora os cultos poderão ser, nós já temos prática na internet. O culto poderá ser aí na igreja, com muita gente quando tiver a vacina, quando tiver os cuidados necessários, e também pela internet. Aquelas pessoas que não forem na igreja, seja por motivo de doença ou por não serem crentes, eles podem ouvir a palavra do Senhor. E quantas vezes acontece isso? Uma vez a minha esposa, ela estava traduzindo aquele Cada Dia da Luz para o Caminho, para o espanhol, e nós mandávamos para Cuba. E é interessante que um dos líderes comunistas, ele sabia que ele tinha uma filha protestante, crente, né? Mas ele odiava os crentes e não odiava a filha por uma questão de família. Mas a filha deixava sempre aquele Cada Dia em espanhol ali na mesa, e eles ficavam ali meio escondidos, e o homem sempre chegava diariamente, ele olhava para ver se ninguém estava olhando, e ele lia, e você via que aquilo estava falando no coração dele de alguma maneira. Então, irmãos, não existe tempo ruim para Deus, pode haver tempos difíceis para nós, mas como fazer missões numa época dessa? Como fazer missões diante das contrariedades? É isso que eu queria tratar com você, porque missões é isso, é disposição da igreja, é disposição de você que me ouve, é a minha disposição. Isso é missões. Saber que nós estamos levando um nome que está acima de todo nome, saber que nós não vamos perder, nós vamos ganhar. O apóstolo Paulo fala que até quando nós morremos, nós estamos ganhando. Então, não tem derrota para o povo de Deus. Entende? Então, queridos, como fazer missões em tempos de crise? Eu vou tentar responder essa pergunta para vocês, fazendo uma reflexão nesse texto. Eu espero que você compreenda que eu vou pegar partes desse texto e vou aplicar para a obra missionária, para a nossa edificação. Irmãos, nós somos missionários. Foi a igreja de Jesus que recebeu essa incumbência da grande comissão. E não pode se tornar a grande omissão, como alguém já disse. Nós temos que fazer missões, tanto em Jerusalém, ali onde a igreja está, no caso Carambeí, no meu caso aqui em Dourados, quando eu estou em São Paulo, ali em São Paulo, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Nós não podemos nos deter. Não é primeiro em Jerusalém e depois na Judéia e depois na Samaria. Não.
Quando terminar na Samaria, nós vamos para os confins da terra. Não, Jesus não disse isso. Ele disse: vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas aqui, ali e lá. É isso que Jesus está dizendo. Então, queridos, não está somente isso nas costas dos missionários. Os missionários, eles receberam a incumbência e um chamado claro para ir para um país, para a Espanha, para a Tailândia, enfim, para os índios, para as aldeias indígenas, como nós estamos hoje aqui, temporariamente. O meu trabalho é temporário aqui. Mas isso é tarefa da igreja. Quando o missionário quebra o braço aqui, a igreja tem que chorar aí. Ô Senhor, tem misericórdia, o missionário precisa de dirigir o carro, o missionário precisa de tocar o violão, tem que estar junto. Não é só o missionário, né? Naquela nostalgia, ele está lá, ele tem fé e eu não tenho. Meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está aí e está fazendo o que você faz, ajudando o seu pastor, abençoando o seu lar, pregando para o seu filho sem fé, você não está agradando a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Normalmente, as dificuldades que os missionários enfrentam e passam no campo, mas quem não está passando por dificuldades? Todos nós. Agora, como nós olhamos essas dificuldades? Preste atenção nisso, porque aqui está como fazer missões em tempos de luta, em tempos de contrariedade, em tempos de pandemia, em tempos de contrariedades tais. Se nós observarmos a vida de Davi nesse texto, você vai ver alguma coisa que Davi viu. E eu queria te convidar, em nome de Jesus, para você ver o que esse rapaz fez para levantar bem alto o nome de Deus. A coragem dele, você já sabe, você já leu esse texto, você conhece, que ele acabou com gente, ele humilhou os filisteus. Agora, por que isso aconteceu? Então, vamos entrar nesse texto, e eu queria convidá-lo para dizer, para entrar no texto aí, volte os seus olhos lá para os versículos 11 e 24. Mas antes eu queria te dizer, quando Davi chegou lá no campo, eles já estavam há 40 dias sendo humilhados, o povo de Israel, há 40 dias sendo humilhados. O gigante, dá-me um para lutar comigo. Se vocês vencerem, eu vou ser escravo. E se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. 40 dias escutando essa ladainha, essa humilhação, esse desafio. Uma quarentena, meu irmão. Você está aguentando aí há 5 meses? Aquele povo foi humilhado durante 40 dias. Onde estava o Deus de Israel? O Deus das proezas? O Deus que tirou aquele povo do Egito? Eles esqueceram de tudo. Precisou de chegar lá aquele rapazinho. E se você observar no versículo 11, versículo 11 diz assim: ouvindo Saul, o exército lá, né, o rei, e todo Israel, estas palavras do filisteu, esse desafio, eles espantaram-se e temeram muito. Agora veja o versículo 24. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, misericórdia, fugiam dele e temiam grandemente. Meus irmãos, esse negócio, sabe qual é o nome do gigante hoje? Covid. Nós estamos vivendo uma paranoia com essa Covid. Meus irmãos, isso é uma doença, mas nós já tivemos gripe espanhola, nós já tivemos dengue, chikungunya, tivemos tanta coisa. Nós temos câncer, nós temos a AIDS, nós temos tantas outras coisas. E parece que agora a única coisa que mata é a Covid. Queridos, eu não quero dizer para vocês que isso aí é uma gripezinha, não. Em algumas pessoas vai se manifestar apenas uma gripe. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós fazemos um cavalo de batalha. O nosso Deus não está destronado, não, irmãos. O nosso Deus continua no trono. O nosso Deus é o Deus que pode nos proteger da Covid, ou pode nos tirar da intubação se a gente entrar nela. Ele é Deus, ele pode nos promover para a glória. Esse é o nosso Deus. Mas muitas vezes nós estamos como o exército de Israel. O gigante dava um passo e eles se assustavam. E 40 dias naquele pavor, quando viam aquele homem, eles se assustavam. E aí entra um rapazinho. Se você ver lá no versículo 17 e 18, aquele rapazinho que chegou ali, ele apenas foi levar alimento para os seus irmãos.
versículos 17 e 18. Jessé, o pai de Davi, o chamou, né? E disse: leva, peço-te, para teus irmãos, um efa de trigo tostado e esses 10 pães, e corre e leva-os ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, estou lendo aqui só para vocês verem o que ele foi fazer lá. Foi levar queijo, levar pão, levar alimento para os irmãos. E visitarás os teus irmãos a ver se vão bem, e trarás prova de como eles estão. Esse rapaz era um menino obediente. Ele não era um guerreiro, ele não estava apto nem pronto para a guerra, mas nós sabemos o resultado. Foi ele que venceu a guerra. Por quê? Era um menino obediente ao pai. Olha só, no versículo 20, diz aqui: Davi, pois, no dia seguinte, levantou de madrugada. Parece muito essa rapaziada nossa, né? Ou rapaziada que levanta de madrugada para pegar um iPad e ficar vendo filme até de madrugada, e no outro dia não tem pique para ir na escola dominical. O Davizinho não, ele era obediente. Ele obedecia o pai dele mesmo e ele ia embora. Eu vou levar os pães, eu vou lá saber. O meu pai está querendo saber como estão os meus irmãos. O meu pai está preocupado. Era um menino obediente. Só que esse rapaz, a maneira como ele olhou os acontecimentos ao chegar ali, é o que fez dele um rapaz vitorioso. Irmãos, quando a igreja olhar como Davi olhou essa situação de guerra, tendo um Deus poderoso, um Deus grandioso, os talentos que Deus nos deu, quando nós olharmos de maneira bem bíblica, nessa situação em que somos afrontados de ideologia de gênero, de corrupção, de invasão de coisas dentro da nossa casa, como a televisão, as coisas perniciosas, quando nós entendermos isso e tivermos uma visão de que estamos lutando também hoje, nós vamos fazer missões. Nós não vamos, quando eu falo fazer missões, é pregar o evangelho aqui, em Jerusalém, ali e lá longe. Quando nós vermos como Davi viu os acontecimentos ali, essa visão diferenciada da igreja é que vai fazer com que ela saia adiante e ela faça missões e não venha dizer: nós somos uma igreja pobre, nós somos do interior do Brasil, então nós não podemos. Essa nostalgia não cola para Deus. Deus te deu, Deus deu a Dorcas uma agulha, e aquela mulher quando morreu, né? Aquela mulher quando morreu fez falta, por isso que Deus traz de volta. Coloca na mão de um Davi 5 pedrinhas e muita coragem. Não colocou dinheiro, não colocou um tanque de guerra, mas colocou fé. Meu querido, Davi enxergava as coisas de maneira diferente. Olha lá no versículo 26. Você conhece o texto todo, eu estou pensando assim alguns versículos. O versículo 26 nos mostra claramente. Então falou Davi aos homens que estavam com ele. Ele encontrou ali alguns soldados, né? Dizendo: o que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha a palavra que ele usa, afronta. Esse homem está envergonhando a gente. A visão, o clique que Davi teve, que muitas vezes nós não temos. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Meu querido, vamos pensar bem. Diante de uma dificuldade, o que o Davi fez? Ele olhou o tamanho do Deus dele. Ele não olhou o tamanho do gigante. O versículo 26 nos mostra que ele viu um homem afrontando o exército de Deus, afrontando o próprio Deus. Será que você vê isso quando uma Rede Globo, quando uma televisão começa a passar coisa perniciosa? Você consegue ver que o inimigo está afrontando a sua família, que você não vai desligar, que você não vai conseguir dar a volta por cima, e não tem mais jeito com essa moçada, não tem mais jeito com esse... Tem jeito sim, irmãos, se nós dobrarmos os joelhos, se nós cremos que o nosso Deus, que nos deu os filhos que nós temos, Ele nos deu os filhos para criar para Ele, e não para o mundo, não para as drogas, não para as amizades coloridas, para não dizer prostituição e coisas feias.
Ele não nos deu filhos para o mundo. Ele nos deu filho para ele, para serem bênçãos. Mas o gigante vai nos afrontando com essas coisas. Não tem jeito não. Esse povo de hoje, você descobriu que o seu filho tem tendências esquisitas aí? Ora por isso, jejua por isso. Meu querido, Davi viu a afronta. Você vê a afronta? O inimigo está nos afrontando a cada momento, afrontando ao exército de Deus, à igreja de Deus. João Batista, irmãos, ele ficou indignado pelo pecado que cometeu Herodes. Olha, Herodes, você é um judeu, você sabe que você não pode tomar a mulher do seu irmão. Ficou indignado, ele morreu por causa daquilo. Mas nós não ficamos indignados. As igrejas se fecharam, é claro, é necessário fechar até a gente aprender como tem que ser feito, mas de repente tem gente que achou que foi bom. Eu tinha que ir lá às 9 horas da manhã mesmo, acordar cedo. Meus meninos eram uma luta para acordar cedo. Então parece que aquilo é Bom, em nome de Jesus, irmãos, vamos ver que o inimigo pode nos afrontar. Uma das coisas que nos chamou para o Paraguai, nós estávamos certos de que íamos para a Espanha, naquela época, em 95, quando estava começando a falar do mercado comum europeu, de abrir as fronteiras. Naquela época nós fomos indicados para ir para Huelva, na Espanha, mas acabou não dando certo algumas coisas, a missão mudou e nos mandou para o Paraguai. Mas uma das coisas que nos deu a convicção de que era o Paraguai, a gente ouvia alguns pastores: o Paraguai é muito machista, ele não aceita o evangelho. Porque lá no Paraguai só as mulheres aceitam. Mas que palavra é essa que só converte mulher lá no Paraguai? Eu fiquei indignado. Isso é uma afronta para o evangelho que eu prego. E nós nos dispusemos, e pela graça de Deus, em 11 anos, nós fundamos escolas, nós batizamos homens, mulheres, famílias, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Meu irmão, não vem com essa pro Davizinho, não. O tamanho desse gigante aí é muito menor que o tamanho do meu Deus. Esse muro aqui, meu amigo, meu Deus, ele faz eu saltar muralhas. É por isso que os cânticos de Davi tinham tudo da vida dele de guerreiro. O meu Deus, com o meu Deus, eu salto muralhas. O Senhor é a minha luz, ou seja, não tem escuridão que vem vencer na minha vida. Essa é a visão de Davi. Ele não tem afronta, ele não aceita a afronta das trevas, ele não aceita a afronta porque Deus é a luz. Ele não aceita a afronta do gigante porque Deus é mais forte. Porque o rei falou, Deus é o rei de toda a terra. O meu Deus é mais rei, é o rei dos reis. Então, queridos, vamos pensar nisso. A segunda coisa, 31 e 32, versículo 31 e 32, você pode ver aí. Ouvidas estas palavras de Davi, essas palavras chegaram lá no ouvido do rei. Falaram, anunciaram a Saul e mandou chamar. O menino foi levar queijo, foi levar pão, e agora foi chamado lá. O que você está fazendo aqui, menino? Versículo 32. E Davi, então, acalma o coração do rei. Olha, eu estou aqui, eu cheguei aqui, mas eu estou vendo um desespero muito grande. Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse homem. Eu vou pelejar, rei. Se não tem homem nesse exército aqui, o menino que veio trazer pão e queijo para os comandantes vai lutar, porque eu creio que eu tenho um Deus muito grande. Ele viu os soldados desfalecidos, ele viu uma situação que precisava de um ânimo, então ele vai, o que eles vão fazer para a pessoa que matar esse gigante? Mas não deu certo. O que eles vão fazer? Vai cobrir de bens, vai eliminar os impostos, vai casar com a filha do rei. O Davi estava tentando tacar fogo ali, desculpa a expressão. Davi tentando animar os rapazes. Vai lá, rapaz, luta, você pode. Se eu fosse soldado, eu já estava lá há muito tempo, mas eu não sou. Agora ele vai, não desfaleça o coração de ninguém. Está todo mundo morrendo aqui, todo mundo para baixo, por causa desse homem. Eu vou lutar. E nós sabemos a história. Meu querido, muitas vezes a igreja fica pensando, nós não podemos ajudar o missionário,
porque o dólar é muito alto, o nosso real não vale nada. Meus irmãos, missionário não precisa de ajuda. Missionário precisa de investimento. Quem precisa de ajuda é quem caiu, é quem está doente ali, precisa de ajuda para se higienizar ou para levantar. O missionário não está caído, o missionário ele está em pé, ele está lutando, tirando o gigante, ele está em outro país, ele precisa de investimento, ele investiu a vida dele, a família dele, e você não ajuda missionário, você abençoa missionário, muda essa palavra do seu vocabulário. Meus irmãos, eu não estou caído, eu vivo das ofertas, eu canto minhas músicas, eu vendo meus CDs e meus livros e coisas assim, mas, cara, Deus está comigo em cada luta. Deus está com o missionário lá com o dólar alto, com o euro mais alto ainda. Mas, a gente mandava R$500, era $200, agora R$500 não é nem $100. Como é que nós vamos fazer? Começa a orar. Vocês vão ver que Deus vai enriquecer, porque Deus é o maior desejoso de que a obra aconteça. E esse Deus é o Deus que pode fazer infinitamente mais nas finanças da sua casa, nas finanças da sua igreja. Não há desculpa para Deus. Olha o tamanho do homem, olha o tamanho do dólar, olha o preço do dólar. Olha, meus irmãos, o missionário está disposto a ir e Deus proverá. Vocês querem enviar? Primeira coisa, orem. Senhor, a nossa igreja tem os recursos modestos, mas nós queremos. Nós não vamos desfalecer, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor invista na nossa igreja financeiramente, o Senhor a invista na vida das famílias para que elas possam contribuir e nós vamos encher o mundo de luz para a glória do Teu nome. Meus irmãos, é isso que Davi fez. Não desfaleça o coração de ninguém. Com o tamanho desse homem, com a arma que ele tem, o tamanho da espada, a lança era como um eixo de um tecelão, aquele eixo grosso de ferro, aquilo era a lança do sujeito, tal era a força monstruosa, gigantesca daquele. Davi viu homens desfalecidos, mas ele se dispôs a ir. Quando você vê alguém desfalecido, abençoe, se disponha a orar por ele, pelo Zap. Esses dias eu recebi uma oração, uma irmã lá do Rio de Janeiro, sabendo que a gente vinha para cá, que não temos tantos recursos para manter a nossa casa em São Paulo e a estar aqui, temos muitas viagens nas aldeias, e ela orou, ela fez uma oração de uns 3 minutos no Zap, e ela nos mandou gravada. Gente, aquela oração ficou marcada para nós, e Deus tem respondido, Deus tem abençoado, aberto portas ao Evangelho, uma coisa tremenda, um alento. Para quê? Para quem naquele momento financeiramente não estava legal. E Deus vai multiplicando, Ele vai abençoando. Então, queridos, em terceiro lugar, Davi via, ele enxergava que aquele humilde trabalho que ele tinha eram oportunidades que Deus dava. Você se lembra que os irmãos de Davi o humilharam? Quando ele chegou lá para falar com o rei, ele falava com os... Rapaz, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Veja o versículo 28. Versículo 28 diz assim, olha, ouvindo Eliabe, o irmão que estava na guerra, né? Seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira contra ele. E disse, por que você veio aqui? Por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Se eu estou desfalecido e posso humilhar, então, né? Eu não tenho coragem de lutar, então eu vou humilhar alguém. O que você veio fazer aqui? Quem que você pensa que é? Meu querido, é muito sério isso, porque eles estavam desfalecidos, não tinha ninguém para lutar, não tinha ânimo, e de repente ainda começa a humilhar o trabalho do outro. De repente as pessoas que não trabalham, as pessoas que não sabem fazer e não se dispõem a começar ou a aprender, elas começam, só o fulano que canta, só o fulano que pensa que é missionário, só o fulano que vai para o seminário. Irmãos, Deus confiou a todos. Ele te deu um talento, seja fiel nesse um talento que Ele vai te dar 2. Mas se você não for fiel nesse, esquece. Você vai ficar com ele, ou Deus vai te tomar ele. A parábola diz que
o Senhor tomou. É por isso que tem gente assim. E aí, por que tudo acontece com o outro? Meu irmão, em nome de Jesus, Davi via que esse seu trabalho era uma oportunidade. Se você observar o versículo 34, quando ele fala para o rei, estimulando que ele ia lutar, o rei disse que ele não podia lutar, o irmão dele falando que eram poucas ovelhas. Olha o que Davi fala, versículo 34. 34 ele diz assim, olha, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele. Ou seja, ele não deixou para lá, gente, é uma ovelhinha só, é um urso, o urso é muito feroz. Não. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Estava disposto a lutar nas pequenas coisas. Ele não se sentia humilhado pelos humildes começos, como diz lá, né, o povo de Deus voltando lá do cativeiro babilônico. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Meus irmãos, que coisa bonita é ver o que Davi via. Esse é o meu trabalho. Eu vou levar queijo para o meu irmão, vou levar pão para o meu irmão, eu vou levar de madrugada, eu vou levantar cedo e vou. E lá ele foi bênção. No capítulo 16 fala que o rei estava tendo um problema e chamava um arpista. Quem é o arpista? Davi. Ele ia lá no palácio, tocava harpa para o rei, e o espírito mau que vinha no rei saía do rei. Tudo que esse camarada fazia não era motivo de jactar-se, de pensar que eu toco para o rei, eu matei um leão, eu matei um urso. Não, ele fazia daquilo uma escada para ele subir, glorificando a Deus. Deus me confiou essas ovelhas, poucas, e eu defendo essas ovelhas com unhas e dentes. Uma vez um irmão lá no Paraná, lá em Guarapuava, eu preguei, eu tinha dado um carro para uma situação muito emergencial de uma missionária, e eu estava sem carro. Um irmão então chega para mim no final da conferência e fala, pastor, eu estou sentindo, eu estava com a chave do carro assim, eu estou sentindo um desejo, eu acho que eu vou fazer assim, né? Eu estou sentindo um desejo de dar o meu carro para você. Eu falei, meu irmão, então você pensa se esse desejo vem de Deus, porque quando eu pegar essa chave aí, esse carro é da obra missionária. Vê se é Deus que está mandando. Porque quando eu pegar, não tem mais volta, não. Não tem mulher chorando. Por que você foi dar o carro para o missionário? Por favor, pensa direitinho. Não estou te pedindo carro, é você que está me oferecendo. Não, pastor, em nome de Jesus, toma aqui. Meus irmãos, nós precisamos de zelar pelo que nós temos. A casinha humilde que você mora, agradeça a Deus por ela. O casamento que você tem, o marido humilde, a esposa humilde, a vida humilde. Porque às vezes a gente pensa, se eu tivesse mais coisas, uma casa bonita. Se você não agradece pelo pouco, você acha que você vai agradecer pelo muito? As pessoas ingratas estão em todas as classes sociais. Então, faça como Davi, zele por essa ovelhinha. Zele por essa ovelhinha. Davi tinha de cuidar das ovelhas, ele fazia bem feito. Tinha que tocar harpa, ele tocava bem feito. Tinha que levar o alimento, ele levantava de madrugada e ia, com presteza. Aquele menino que você podia contar com ele, mas ele ouviu com quem você deixou aquelas poucas ovelhas. Não faça caso, meu irmão, dessas humilhações que muitas vezes vêm do inimigo para nos humilhar. Você não precisa de ajuda, você precisa do Espírito de Deus agindo na sua vida, porque você investiu a sua vida, investe os seus negócios, investe a sua família na obra de Deus. Pense nisso. Esse é o caso de Davi. Davi via as suas vitórias como força e livramento dado por Deus. Davi não se jactava. Olha só o que ele diz no versículo 36 e 37. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será comum deles.
porquanto afrontou o Deus dos exércitos de Israel. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Ele não estava ali em nome próprio. E então, depois disso, o rei disse: vai. Meu querido, Davi reconhecia que o que ele tinha vinha de Deus. Aquelas ovelhas eram Deus que me deu. A harpa, o talento para tocar, é Deus que me deu. A possibilidade de levar o alimento para meus irmãos é oportunidade de Deus. As minhas vitórias, quando eu matei o leão, eu peguei ali, eu peguei no dente, na moela, peguei no dente molar lá do bicho e eu arranquei. Foi Deus que me livrou das garras. Meus irmãos, o nosso Deus é o mesmo Deus de Davi. É Ele que nos livra das garras de Satanás, o que habita na sombra do Onipotente. Meu Deus, que coisa abençoada, bem-aventurado, que coisa gostosa. Meus irmãos, eu quero dizer com isso para você, eu não quero dizer com isso para você que missionário não tem medo. Eu não estou dizendo que o Davi, ele estava ali, não. Ele foi na força do Senhor. O mais impactante é que ele reconhecia que Deus é que o impulsionava. Paulo dizia: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A força que eu tenho, o que eu prego, o que eu escrevo, é Deus em mim. Pensa que eu vou estar feliz lá no fundo de uma masmorra, de uma prisão? Não, é Cristo que vive em mim que me faz cantar. E aí treme tudo, começa uma igreja. Oh, glória! Né? Que coisa abençoada. O missionário também tem medos. Mas quando ele ouve a voz de Deus, vai. Ele vai. De repente, a sua igreja está passando por um momento em que Deus quer falar com vocês. Olha, aqui do lado vocês vão comprar tudo, vocês vão ter o que vocês estão querendo. Sabe, se Deus está falando isso. Nós alugamos uma casa lá no Paraguai, que hoje é o Instituto Presbiteriano Paraguai Brasil, a escola que nós fundamos em 1999. Nós compramos essa casa em outubro de 1998. Meus irmãos, nós compramos essa casa e a mulher só aceitou alugar por 6 meses, um contrato. Depois disso, eu era obrigado a comprar a casa. E eu senti paz em entrar naquela empreitada. É uma coisa de louco, uma coisa de missionário. Eu não tinha dinheiro, não tinha como, mas eu creio que Deus fala ao coração. E no dia de fazer a proposta para a mulher falou: pastor, amanhã vence o seu contrato. Então, depois da manhã, eu já quero o senhor aqui em casa para a proposta. É uma mulher muito usureira, uma milionária lá. Uma mulher que não respeitava muito. Fiquei muito amigo dela, preguei para ela, mas uma mulher muito mundana. A minha esposa, a gente estava cantando, o coração apertado. A minha esposa fala: Cornélio, o que você vai falar para a mulher? Eu vou falar o que Deus falou. Eu estava tomando um banho agora, orando e chorando diante de Deus. Senhor, eu não tenho esse dinheiro. Eu não sei nem que proposta eu vou fazer para essa mulher. Mas eu sei que o Senhor me mandou entrar nessa empreitada. O Senhor me deu paz. Eu orei, nós jejuamos. O Senhor abriu as portas, nós alugamos essa casa no centro da cidade, 2 lotes grandes, e nós não vamos perder isso, Senhor. E a minha esposa regalou os olhos e disse: Cornélio, o que Deus te falou? Aí, olha, eu senti que eu vou fazer essa proposta, Deus me mostrou isso, e fazer uma prestação de tanto, até terminar. Ela vai jogar o sapato na sua cara. Ela vai jogar. Porque Deus mostrou-me esses valores e eu vou falar esses valores para a mulher. E meu irmão, e hoje se você for lá na Grande Assunção, na cidade de São Lourenço, a capital universitária do Paraguai, você vai ver lá o templo presbiteriano, a escola presbiteriana. Por quê? Porque Deus continua Deus. Não foi o Cornélio que tinha o dinheiro. É Deus que tocou nas igrejas do Brasil, nós vendemos os metros quadrados e os irmãos compraram os CDs do pastor Cornélio, e enfim, os irmãos começaram, aquele negócio todo,
Mas não foi o Cornélio que cantou, o Cornélio que convenceu, não. Foi Deus indo na frente e abrindo ali as portas para a obra do Senhor. Meu querido, nós somos vitoriosos porque o Senhor é um Deus vitorioso. Paulo era vitorioso, ainda que numa prisão, porque Deus tinha conversões naquela madrugada ali. Então, queridos, Davi, ele via suas vitórias como um livramento e forças diretamente vindas de Deus. É por isso que ele enfrentava gigante. Mas como ele via o gigante, e aqui eu já quero terminar, né? Lá no versículo 26 fala, quem é este incircunciso? Lá no versículo 36, né? O 36, eu vou ler aqui de novo. Esse incircunciso filisteu será como um deles. Davi via esse homem, estou falando de como Davi enxergava tudo e o que o fazia vitorioso no meio daquela contrariedade, daquela guerra. Davi via um homem zombando de Deus, mas um homem sem o amparo. Eu quero ressaltar isso, que às vezes você vê aquele artista de televisão falando, parece a pessoa mais feliz do mundo, vai viver meia hora com ele. Gente, eu sou músico profissional e às vezes eu entro num estúdio profissional em São Paulo, eu gravo, eu componho, eu toco para bandas, né? O fato, em algumas situações para me ajudar financeiramente, eu não vivo disso, mas o fato é que às vezes eu entro e você vê aquelas pessoas, o linguajar mais chulo, na hora que eles apresentam na televisão, é só felicidade, é só ensinamento. Mas na hora que você vê essas pessoas na intimidade deles, ali no cantinho do estúdio, xingando, chutando os menos favorecidos, os músicos que eles contrataram. Essas pessoas que às vezes você olha assim, parecem tão felizes, tão vendedores de felicidade. Era igual o gigante. Você vem contra mim com espada e com lança, mas você é um desprotegido, você não tem a bênção e o amparo divino. Foi o que Davi falou com ele. Davi via isso, por isso Davi tinha coragem de enfrentar. O dia que a igreja vê isso, que o diabo não pode, ela vai fazer mais. Meus irmãos, eu morei lá em São Lourenço, onde nós compramos esse local, do lado de um bruxo. Esse bruxo queria comprar a casa que eu aluguei, eu não sabia disso. Eu morava numa esquina e ele me cercava por trás, num L, assim. Eu tocava ele me tocava em todas as áreas da minha casa. Na porta da minha casa era 300, 400 pessoas por dia para buscar a cura, problema para o divórcio, para o casamento, e etc. Eu comecei a orar. Todo dia, 2 horas da tarde, uma reunião de oração. Nunca afrontamos ninguém. Mas quando a pessoa batia na nossa porta perguntando pelo médico, porque lá o bruxo ele chama de médico, perguntava pelo médico, falei, pode entrar, aqui é a casa do médico dos médicos. E a pessoa entrava, era um jogador de futebol, senadores, deputados, gente finíssima. O cara era muito forte nas coisas dele. 1 ano e meio depois, nós oramos, eu estava orando dentro daquela casa. A dona da casa me pediu, pastor, o senhor pode ir lá orar e pedir a Deus para eu poder alugar, que eu não consigo alugar a casa. Eu fui lá, preguei para ela e falei, Senhor, tem misericórdia dessa senhora, alivia os pesos que essa casa recebeu para que ela possa. Eu estou dizendo com isso, queridos, é que aquele homem estava sem a proteção. Estava sem a proteção de Deus. E aquilo ali era um terreno santo. E pessoas crentes moraram naquela casa depois. Queridos, aquele homem, ele teve que sair dali. A clientela foi mexendo. Ficavam na porta da minha casa, meia-noite, chegavam para pegar a ficha, a senha. E eu nunca afrontei ele. Ao contrário, tentei conversar, pregar o evangelho para ele, nunca consegui. Eram sempre impedidos pelos guarda-costas. Mas Deus o tirou dali. Eu tinha a proteção do Altíssimo, ele não. Queridos, não adianta. Nós somos mais que vencedores, diz o apóstolo Paulo. E como ele lutou? E aqui eu termino. Ele lutou em o nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 45.
Versículo 45. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, o porém aí significa muito. Eu vou com você na mesma luta, só que eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O missionário sabe, e a igreja precisa saber, que o Senhor é o Senhor dos Exércitos. É o Senhor do Brasil, é o Senhor na Inglaterra, é o Senhor da China, é o Senhor na Austrália, é o Senhor aqui na tribo indígena. Deus é o Senhor em todos os lugares. Davi tinha isso, ele via isso. Segundo, reconhecendo que Deus lhe daria a vitória. Hoje mesmo, capítulo, versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E terceiro, proclamando o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós vencemos batalhas na cidade ou no campo missionário, aquele missionário que está associado com a igreja, quando nós vencemos batalhas, o nome de Deus é conhecido. Veja o versículo 47. E toda a terra, toda esta multidão saberá que Deus é o Senhor dos Exércitos. Que há Deus em Israel. Meu querido, nós somos missionários e nós queremos que você saiba que nós precisamos muito do seu apoio, do seu braço estendido, abençoando e investindo na obra missionária. São muitos projetos. Assim que passar a pandemia, eu prometo mandar aí alguns folhetos, alguma revista para o pastor, mas ao mesmo tempo você pode entrar no site apmt.com ou apmt.org.br e você vai ver lá carta dos missionários de vários projetos, os projetos missionários, estudos bíblicos para você ministrar aí para sua família. A partir de hoje a nossa família é uma família missionária. Nós não podemos ir, mas nós vamos orar, nós vamos sustentar de alguma maneira. Enfim, nós queremos ver você lutando junto com o missionário lá na ponta, porque você também é um missionário, você é um missionário de retaguarda. Aquele lá é da infantaria, é da vanguarda, ele vai à frente. Você é retaguarda, mas todos nós recebemos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pastor, que Deus abençoe a sua igreja, abençoe a sua vida, viu, querido? Amém, pastor Cornélio. Muito obrigado pela sua disposição em estar com a gente nessa manhã, por trazer tanto o seu testemunho, sua palavra de encorajamento, como compartilhar conosco a palavra de Deus. Amém. É bênção quando a gente vê alguém que se dispôs a servir o Senhor como o Senhor fez isso há tantos anos atrás, foi relutante no início, como você disse, né? Mas esse Deus maravilhoso que nós servimos, soberano, como disse Jeremias, já havia separado a sua vida antes de nascer, antes de vir ao mundo, e ele o chamou com a sua graça poderosa, e o Senhor tem pregado o evangelho, servido a Cristo Jesus, com essa coragem, com esse despreendimento, sem ter medo das ameaças, das injúrias, dessa batalha espiritual que todos nós enfrentamos ao longo da nossa vida, né? E como é bom a gente ouvir uma palavra assim, para a gente olhar sempre para o Senhor, olharmos com confiança, enfrentarmos com coragem. E é muito interessante esse texto, porque enquanto Davi se dispõe, porque ele tem relacionamento com Deus, ele tem comunhão com Deus, como ele disse para o rei Saul, aquele que deveria lutar contra o gigante Golias, foi omisso, né? Fugiu, tinha medo, porque não tinha comunhão com o Senhor, né? Porque não andava com o Senhor. É verdade. Então, que Deus continue abençoando a vida do Senhor grandemente. Eu queria orar pela sua vida. A gente vai encerrar aqui a nossa live. E eu queria orar pelo Senhor, só para que os irmãos possam também estar orando. Qual é o nome da sua esposa e do seu filho? Sim. A minha esposa se chama Emma, com 2 M's. E-M-N-A. Emma. Emma. O mais velho se chama Paulo André. Paulo
André e Samuel Davi, o segundo. Samuel Davi. Ok. Conte com as nossas orações como igreja, pedir aos irmãos aí que nós estejamos orando pela vida do pastor Cornélio, pela sua esposa, pelos seus filhos, mais um servo do Senhor que a gente tem a oportunidade de conhecer. Amém. A minha esposa... Pois não. A minha esposa é a que edita toda a parte de comunicação da PMT. A revista, ela que edita, ela é jornalista também. Outra formação que Deus foi dando ao longo dos anos missionários. Né? Então, ela gerencia os sites, ela está fazendo o site novo da PMT, as revistas, faz a revista da Missão Kaiowá, da JMN. A gente precisa muito das orações dos irmãos, porque são textos, E ela é uma paraguaia, né? Então, a luta é maior ainda. Imagino. Mas amém, louvado seja Deus pela vida de vocês. Uma família servindo ao Senhor, servindo a Cristo, levando o Evangelho de Cristo aos povos e nações, né? E vamos combinar aí, passando essa pandemia, se Deus quiser, ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Que o pastor está com a gente aqui em Carambeí. Se Deus será um prazer. Amém. Vamos orar? Vamos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. É verdade que nós, neste mundo, passaríamos por várias aflições, mas, no nome de Jesus, nós temos a certeza de que já somos mais do que vencedores. O Senhor, Pai, pelo teu Filho Jesus, esmagou e despojou os principados e potestades naquela cruz, esmagou a cabeça da serpente. Jesus está exaltado, reina sobre todas as coisas, e nós, como igreja, já somos uma igreja vitoriosa. Enfrentamos, é bem verdade, esses momentos difíceis, de pandemia, causa-nos dor, sofrimento, mas nós somos o povo mais abençoado da face da terra, porque nós conhecemos a Ti, conhecemos o Senhor, e eu te peço, em nome de Jesus, revista-nos do poder do alto, para a gente ser testemunha de Cristo, onde quer que nós estejamos. Que nós sejamos uma igreja missionária, uma igreja que prega o evangelho onde o Senhor nos colocou, uma igreja que olha sempre para o alto, e não para as dificuldades, não para as adversidades, e que o Senhor, ó Deus, possa ser glorificado através da nossa vida, para que, assim como Davi pôde servir ao Senhor no seu tempo, para que as pessoas conhecessem que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e também, ó Pai, as pessoas à nossa volta possam te conhecer como único Deus Salvador em Cristo Jesus. Abençoe a vida do pastor Cornélio, Senhor, abençoe a vida da sua esposa, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a sua esposa, senhora missionária Emma, abençoe os seus filhos, guarde eles. Obrigado pela vida do teu servo, ó Pai, e que o Senhor o abençoe ali, na Missão Kaiowá, abençoe, ó Deus, ele como divulgador, ó Deus, do trabalho que a APMT tem feito, o trabalho que ele tem realizado, o ministério que o Senhor chamou ele para fazer, que o Senhor o sustente também, que o Senhor o guarde, que o Senhor venha prover as suas necessidades, Pai. Amém. E obrigado pela oportunidade de conhecê-lo, obrigado pela palavra que ele trouxe para nós nesta manhã. Que o Senhor o fortaleça, o abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Se o pastor quiser deixar uma palavra final aí, uma despedida para os irmãos, fica à vontade. Meus irmãos, o meu e-mail é pr, né, de pastor, né, pr.corneliocastro@yahoo.com. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição para orar juntos, abençoados. Agradeço o convite, agradeço a coragem do pastor em nos convidar, e quem sabe um dia possamos conhecer os irmãos com muita alegria, ir até aí, mas estamos à disposição, independente disso, conte conosco na base da missão, viu, querido? Amém. Nós vamos encerrar a nossa live, peço ao pastor que fique um pouquinho para a gente conversar,
depois da live encerrada. E quero deixar aí o convite aos irmãos, né? Você que pode estar com a gente, que não faz parte do grupo de risco, hoje à noite nós estaremos reunidos como igreja. Nós estaremos reunidos às 19 horas. Os irmãos são os nossos convidados para estar conosco hoje à noite. E aqueles que podem, né, participar com a gente, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor Jesus. Então, que os irmãos estejam com a gente, que Deus abençoe a todos. Todos tenham um excelente almoço aí com a sua família. E até a noite, então, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço aos irmãos.